Bom dia! Hoje, dia 7 de julho, nós iremos desenvolver atividades das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Na disciplina de Matemática, nós iremos desenvolver atividades da unidade temática Tratamento da Informação, tabelas e gráficos. Lembrando aí que as tabelas e os gráficos, eles servem para representar e organizar as informações, tá? Então, lá no livro didático, na página 76, nós temos a atividade 1. Aqui nós temos uma tabela que representa os candidatos a uma eleição de representantes de classe. Temos aqui na horizontal os candidatos, tá? E cada cédulazinha na vertical representa a quantidade de votos que cada candidato recebeu. Então, analisando aqui a representação de dados da tabela, a gente vai responder as questões A e B. Na questão A, quem ganhou a eleição e com quantos votos? E na questão B, a turma tem 24 alunos, quantos não votaram? Então, a gente analisando a tabela aqui, da quantidade de alunos e a quantidade de votos que cada um recebeu, a gente vai poder fazer esse cálculo aqui de quantos alunos não votaram, já que a turma tinha 24 alunos. Na atividade 2, da página 77, nós temos aqui uma tabela que representa a quantidade de leite vendido em uma padaria em uma semana. Lembrando aí que cada caixinha de leite, ele representa 10 litros. Então, analisando os dados da tabela, a gente vai responder as questões A, B e C. Em que dia da semana foram vendidos menos litros de leite? Quantos litros foram vendidos nesse dia? Em que dia foram vendidos mais litros de leite? Quantos litros foram vendidos nesse dia? Na terça-feira, quantos litros foram vendidos a mais que na segunda-feira? Tá? Ainda na página 77, nós temos atividade 3. Esta tabela mostra o número de carros vendidos em uma loja de automóveis durante uma semana. Então, nós temos aqui na horizontal os dias da semana, na primeira coluna, e na segunda coluna a quantidade de carros vendidos em cada dia da semana. Analisando os dados da tabela, a gente vai representar essa tabela aqui na atividade A. A gente vai analisar os dias da semana e a quantidade de carros que foram vendidas em cada dia da semana. Só que a gente vai criar um símbolo para representar a quantidade de carros vendidas em cada dia da semana, dentro da tabela. Ainda na página 77, da tabela ao gráfico. Nós temos essa atividade aqui de um gráfico que representa os tipos de esporte que os alunos de uma escola poderiam escolher para realizar. Então, todos os alunos da turma de Francisco tinham de escolher um esporte para praticar na escola. Cada aluno só podia escolher um único esporte. A tabela mostra a escolha que eles fizeram. Então, nós temos na primeira coluna os tipos de esportes, na segunda coluna os esportes que cada aluno escolheu fazer, a quantidade de alunos que fizeram cada esporte. Então, analisando os dados da tabela, a gente vai criar um gráfico para organizar melhor esses dados. Então, a gente na horizontal vai colocar os tipos de esportes e na vertical a quantidade de alunos. A gente vai preencher a tabela de acordo com a quantidade de alunos que realizaram cada tipo de esporte. Tá? Aqui na página 79, nós iremos continuar trabalhando com tabelas e gráficos, tá? Então, analisando a tabela da atividade anterior, dos tipos de esportes que os alunos tinham para realizar e a quantidade de alunos que fizeram a escolha de cada tipo de esporte, a gente vai responder aqui na questão 4 as questões de A a D.
Questão A, qual foi o esporte mais escolhido? B, eu menos escolhido. Na questão C, quantos alunos a mais preferiram futebol a handebol? E na questão D, quantos alunos há na turma de Francisco? Tá? Na atividade 5, ainda aqui na página 79, nós temos um gráfico que mostra o número de computadores vendido em uma semana numa loja. Então, nós temos aqui na horizontal o dia da semana, na vertical o número de computadores vendidos em cada dia da semana, na representação do gráfico. Analisando os dados representados no gráfico acima, a gente vai representar ele em uma tabela, ao contrário da atividade anterior. Assim como os dados da tabela podem ser representados em um gráfico, os dados de um gráfico podem ser representados em uma tabela. Então, a gente vai preencher a tabela abaixo com os dados do gráfico. Nós temos aqui, na primeira coluna, os dias da semana. Na segunda coluna, a gente vai representar em números a quantidade de computadores que foram vendidos em cada dia da semana. Depois de realizada a representação dos dados na tabela, a gente vai responder as questões A, B e C. Em que dia foram vendidos mais computadores? Em que dia foram vendidos menos computadores? Quantos computadores foram vendidos na semana? E lá na página 80 do livro didático, a gente tem aqui a representação de um gráfico de probabilidade estatística. Atividade 6. Na escola de Marta, as turmas do quarto ano desenvolveram um projeto de plantio de árvores, com o objetivo de revitalizar alguns dos espaços escolares. Então, nós temos um gráfico que mostra o número de árvores que cada turma do quarto ano plantou na escola de Marta. Então, nós temos aqui na horizontal o número de árvores, quantidade de árvores, e na vertical foram representados aqui no gráfico, em número de quadrinhos pintados, a quantidade de árvores que cada turma plantou, turma A, B, C e D. Então, analisando os dados do gráfico, a gente vai responder as questões A, B e C. A. Quantas árvores a turma do quarto ano plantou? B. Quantas árvores a turma do quarto ano B plantou? E a questão C, quantas árvores o quarto ano C plantou a mais que o quarto ano D? E aqui na última atividade da página 80, nós temos aqui, nós iremos representar os dados em um gráfico, tá? João foi passar férias no sítio do seu avô e contou quantos animais havia lá. Então, nós temos aqui a quantidade de animais, tá? E o quantitativo de quais eram esses animais. Faça um gráfico em uma folha de papel quadriculado para mostrar o número de animais que havia no sítio. Então, a gente vai colocar aqui na horizontal a quantidade de animais e na vertical, na coluna da vertical, a gente vai representar quais eram esses animais, tá? Para a gente representar aí em um gráfico esses dados.